Bom, como já dissemos aqui, deputada Adriana Ventura é uma deputada hipócrita. Sobe na tribuna para destinar seu veneno e fake news. E esse vídeo prova que estava certo. Como que uma pessoa aliada de Bolsonaro tem a cara de pau de vir questionar educação? Só que o país precisa cuidar da nossa educação. Essa educação que está jogada às traças. E a prova maior disso é a aberração, a vergonha que foi a Conferência Nacional de Educação. Esse ano nós temos o Plano Nacional de Educação, que vai valer para os próximos 10 anos. E o que a gente esperaria de uma conferência de educação? Educadores debatendo qualidade de ensino, aprendizagem, qualidade dos docentes, né? Não, o que se debateu lá mesmo... Todo mundo que pensava de um lado só, porque na conferência só era bem-vindo quem pensava do jeito do governo. Aquilo ali, aliás, mais parecia uma convenção partidária, vergonhosa, fazendo apologia à MST, que adora invadir propriedade privada, ao Hamas, né, grupinho terrorista. Então, assusta, principalmente eu como professora, eu fico assustadíssima pensando nos rumos que esse país está tomando. A educação é vergonhosa e está no limbo mesmo. Basta lembrar que toda a esquerda se mobilizou naquele corporativismo de professor absurdo do movimento dos sindicatos e deixou as nossas crianças 2 anos sem aula. 2 anos a escola pública ficou fechada, enquanto todos os outros países do mundo reabriram 3 semanas depois, 2 semanas depois, 1 mês depois, 3, 4 meses depois. Em alguns casos não, aqui 2 anos, porque afinal convém deixar as crianças pobres sem oportunidade, sem rampa de acesso e na ignorância e no cativeiro da pobreza. Então, que esse acordo faça o país acordar que a gente tem que debater educação. E os números e o que foi produzido por essa conferência são também assustadores. Nossa colega tem uma visão que parece desconhecer o que foi o projeto de 4 anos de educação do governo anterior. Aliás, se perguntar quem foi os ministros da educação do governo anterior, um mais escandaloso que o outro. Inclusive, o livro que ele abriu no aeroporto foi uma arma que disparou no aeroporto, quase causando acidentes graves. Mas naquela época, neste governo, não tinha problema a educação. Agora tem problema a educação. Esse é outro assunto. E o último assunto, eu quero falar da educação que eu falei antes. A militância, sim. A Conferência Nacional de Educação foi uma coisa vergonhosa. E a resposta que eu recebi do Ministério da Educação mostra a fraude que é a Conferência Nacional de Educação. Mostra que lá só tem militante, ali é convenção político-partidária. Basta mostrar, então a gente vê que isso é balelada. O que a gente vê aqui é militância em lugar de educação. O que a gente vê aqui é que a gente precisa de uma borracha para apagar essa vergonha que foi essa conferência. Me dá mais 30 minutos aí. 1 minuto. Obrigada. O que a gente... Vergonhoso é um ministro negociar dentro de Bíblia ou de pneus ouro, como houve no governo Bolsonaro. Isso é vergonhoso. Vergonhoso é você ter um ataque aos institutos federais, como nós tivemos. Vergonhoso é você ter um ministro da Educação que considerava as universidades públicas, que são centros de desenvolvimento da extensão, da pesquisa, da aprendizagem, como inimigas da nação. Isso é vergonhoso. Vergonhoso foi a destruição do Estado que nós vimos no governo anterior e que recebeu as palmas de quem questiona as conferências. As conferências voltaram. Segunda-feira terá a Conferência da Cultura. Conferências são democráticos que foram absolutamente cerceados e eliminados durante o governo Bolsonaro.
Aliás, tentou destruir todos os conselhos. Não conseguiu destruir os conselhos que estavam previstos na legislação, mas asfixiou os conselhos, porque não quer escutar a voz do povo. Aliás, tentou fraudar e anular a vontade soberana do povo que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva, presidente desse país. Reuniu seu ministério para dizer: nós temos que fazer alguma coisa, como se os ministérios não estivessem a serviço do povo brasileiro, mas a serviço do presidente derrotado, hoje inelegível. Utilizou a máquina pública. Veja o que aconteceu com a Polícia Rodoviária Federal, que tentou obstruir a votação no Nordeste, que majoritariamente votou em Luiz Inácio Lula da Silva. A utilização dos recursos públicos, chegou a liberar auxílio taxista para quem não tem nem carteira de motorista. Tentou inflar e inflou de forma vergonhosa e fraudulenta o Bolsa Família, no desespero para ganhar as eleições. Reconheceu em praça pública uma minuta que decretava o estado de sítio. O estado de sítio se decreta em condições muito específicas que não estavam dadas. Era um estado de sítio contra a vontade do povo brasileiro. Portanto, é isso que nós estamos vivenciando. No Brasil é a voz daqueles que negam a própria realidade. É o terraplanismo. Aliás, eu lembro da fala do Olavo Carvalho, que era o guru do governo Bolsonaro, que dizia: não há nada que conteste o fato de que a Terra é plana. Não há nenhuma contestação da Terra plana. Aí um deputado bolsonarista do estado do Rio de Janeiro que disse: e se a Terra for plana, qual é o problema? Ou seja, e se houver cloroquina e a luta contra a vacina, qual é o problema? São mortes. A realidade, quando é negada, ela açoita o povo brasileiro. Nós vimos aqui uma campanha, para além da tentativa de propina na vacina, uma tentativa de desqualificar a vacina pelo presidente da República, que fraudou, ao que tudo indica, o seu cartão de vacinação. O presidente que frauda cartão de vacinação, que rouba joias, utiliza avião da FAB para tentar pegar as joias, chegou a vender as joias e depois teve que recomprar quando o escândalo veio à tona. Nós estamos falando disso. Aí me vem aqui falar de negação da própria realidade. Quem nega a realidade são aqueles que acham que podem substituir os fatos. Lembra, Cazuza? A tua verdade não corresponde aos fatos. A tua piscina está cheia de ratos. Lembra, Cazuza? Quando diz que há uma negação da própria realidade. Porque se você tem os fatos postos, você tem diversas interpretações dele. Esse é o debate democrático. Mas quando você nega a realidade, constrói uma realidade virtual, alimentada por fake news, alimentada por uma mentira deslavada, dentro dela só cabe quem pensa da mesma forma.